né? Agora, um usuário que é expert, que é especialista, precisa estar atento a uma série de recomendações, principalmente se você terceirizar. Por que eu digo isso? Porque quando nós terceirizamos, só vai poder ser cobrado do fornecedor aquilo que ficou determinado em contrato. Não existe vou cobrar entre linhas. Às vezes você combina uma coisa de boca e aí tinha uma testemunha, mas tudo isso vira discussão judicial. E lembrando, o contrato sempre vai substituir os entendimentos anteriores. No entanto, ele é a primeira peça de gestão. E a partir de assinar um contrato, vem todos os entendimentos posteriores, muitas vezes não só trocados por e-mail, mas acessados num sistema, quando você coloca, por exemplo, um chamado para suporte, né? Como vai ficar a resposta a chamados e suporte, o help desk na nuvem, para aquele usuário que está circulando e não consiga acessar. Às vezes o problema dele não é a nuvem, o problema dele é local, ele não está conseguindo se conectar da onde ele está. Então definir esses perímetros é essencial quando vamos falar de capacidade aí de usar uma nuvem de uma forma sustentável, né? Que você tenha trazido melhorias e melhor gerenciado alguns riscos. Conheço muitas empresas que inclusive são clientes que dizem: Patrícia, se eu puder ter uma nuvem segura, é melhor. Porque para mim também é difícil ter que gerenciar não só equipamentos e softwares, mas a própria segurança da informação. Esse pacotinho tudo junto numa conta em que eu consiga deixar bem claro no contrato é o melhor dos mundos para mim como um gestor de tecnologia da informação. Então, quais são os desafios de segurança de informação? Primeiro, se é segurança da informação, é proteção de dados. Se é proteção de dados, é armazenagem, acesso e recuperação. Então, essas três questões têm que ser pensadas em proteção de dados. Aí, se eu tenho que pensar armazenagem, acesso e recuperação, eu preciso colocar algum tipo de camada como criptografia e ferramenta de DLP, que seria Data Loss Prevention. Então, vamos lá. No primeiro cenário, para pensar cloud, eu vou botar os dados na nuvem. Eu preciso segurança que acompanhe a própria informação, e essa segurança vai envolver não só o acesso em si, mas como fica armazenada e como será a sua recuperação. Então, para a questão de controle, há aí uma tendência de uso internacional do que eles chamam de AAA, Modelo Forte de Gestão de Identidades, que é a autenticação, autorização e auditoria. Então, quando você for pensar como está o acesso, lembre, se é senha segura? Você está usando um formato de senha com pelo menos mais de 10 caracteres e com combinação alfanumérica, que não seja só números, ou não? Está naquele 4 a 6 números que a pessoa vai pôr data de nascimento. Há possibilidade na nuvem do serviço do fornecedor exigir senha segura? Então, se o usuário tentar botar uma senha fácil ou repetir a senha anterior, ele não consegue? Esse ambiente, botou uma vez a senha, ele nunca mais te pede para mudar a senha? Então, essa parte de controle de acesso é fundamental, porque começa nessa autenticação, quem pode acessar o dado. E também evitar o quê? Ataques de força bruta, em que alguém facilmente vai fazer uma combinação por uso de software de quais são as probabilidades de senhas, né, para o seu dado, e vai lhe atacar. Quem é que não gostaria, de repente, de saber a sua informação? Dependendo de qual é a empresa, há bastante interesse. O segmento de energia no Brasil tem sido aí alvo de ataques para espionagem, e muitas das empresas nesse segmento estão tendo que fortalecer, inclusive é considerado um segmento de segurança nacional de um país, né? Então, eu estou no segmento de energia, minha empresa é do segmento de energia, eu sou gestor de TI, preciso saber se eu vou usar nuvem. É claro que se eu puder dar um ganho de controle de acesso, isso vai ser super importante. Olha, a nuvem vai ser para ser usada pelos gestores que detêm informação confidencial. Até porque, estando lá na nuvem, se ele está em viagem, ele não precisa portar o dado com ele. E isso é interessante. Em segurança da informação, mobilidade faz com que portar dados seja um risco maior do que acessar dados.
Porque quando a pessoa está portando dado, se ela perder o dispositivo que porta o dado, ela tem uma chance de vazamento muito grande. Então a portabilidade, que dado que estava naquele dispositivo ou não e aonde foi parar, ela gera menos rastreabilidade do que quando eu estou acessando, eu consigo controlar o fluxo, que informação que cruzou por ali, aonde ela foi parar, colocar mais a ferramenta de Data Loss Prevention. Então reflita sobre isso, né? A era é da mobilidade, tem que assumir mobilidade. Se eu tenho que assumir mobilidade, segurança tem que estar aderente à mobilidade. E se na assumir a mobilidade eu preciso de nuvem para poder dar disponibilidade de dados, a segurança tem que estar na nuvem. E ela tem que estar na nuvem, nos dados na nuvem, que começa falando do acesso. Então, a gente pode usar senha, token, certificado, biometria, mas sempre investir em cultura. Importante saber se no ambiente da nuvem, se o seu fornecedor de nuvem vai deixar o avisinho legal, ambiente monitorado, ambiente só para pessoas autorizadas. Esses avisos legais são fundamentais. Se não é mais você que vai deter o ambiente, é importante solicitar ou verificar se o aviso legal está colocado, até para que não seja um fator impeditivo no caso de uma investigação que você precisa transformar nesse local. Gestão de identidades, né? Vamos ver uma listinha aí sobre gestão de identidade. Como é que fica o aprovisionamento de acesso dos dados? Gestão das credenciais e atributos, gestão de direitos de acesso, gestão de conformidade e federação de identidade. Essa parte é muito interessante. O que é uma federação de identidade? Você já tinha ouvido falar disso? Eu mesma gosto de tratar desses tópicos novos, por quê? Porque isso vai ter que estar refletido no pensamento jurídico do contrato. O mais difícil num contrato de tecnologia não é ler o que está escrito, é descobrir o que não está escrito, o que faltou, qual que é o buraco, qual que é a lacuna que se transforma num risco invisível. Então esse aprendizado e esses checklists, essas listinhas são importantes, porque quando você vai analisar um documento, o que está faltando? O que foi que não foi tratado? Porque o que não foi tratado às vezes é justamente calcanhar de Aquiles que vai dar problema lá na frente. Então, você precisa se sentir preparado ou procurar alguém que possa lhe ajudar a olhar minutas e descobrir o que está faltando, porque muitas minutas de cloud computing foram herdadas de outras minutas tradicionais para prestar serviços, mesmo de software as a service, de SaaS, e que precisa crescer uma camada de cláusulas para tratar de questões específicas que esse assunto exige, né? Como é essa de federação de identidades, que é eu gerenciar também o nível de relacionamento e confiança entre usuários. Então, houve troca de dados deles ou não, né? Por que um determinado usuário que acessou uma informação, ele conseguiu acessar algo que só outro usuário poderia acessar? Então, essa parte da gestão de federação de identidades é bem importante, né? Há hoje tecnologias relacionadas a esse tema, então aí as próprias siglas, né? Como é o SAML, como é o WS, Liberty Alliance. Então, pergunte. Se você olha um documento hoje de tecnologia e ele não menciona algumas coisas, ou não tem um glossário, nós vamos ver já na videoaula, na parte de contratos, como é importante definição de termos num glossário. Porque são todos termos diferentes, novos, sopinha de letra, que se aquele documento tem que ser lido por outra pessoa, como que ele não vai entender o que foi dito? O glossário restringe interpretação e ele ajuda, por exemplo, o que é customização, o que é disponibilidade, o que é a própria segurança, o que é nível de acesso. Não pode ficar só a palavra solta, porque às vezes até quem é o contratante e o contratado acham coisas diferentes a respeito desses termos. Você já deve ter se encontrado numa situação em que se discutiu o que é melhoria, né? O que é uma coisa, por exemplo, padrão de um sistema daquilo que é algo que foi solicitado específico pelo cliente, framework. Então, há também uma complexidade nesse tipo de contratação natural da própria terminologia técnica. Para isso, para evitar dúvidas, traga
a descrição da terminologia técnica para a minuta. Então, quais são os modelos também para fornecer segurança? Assim como o cloud pode ser fornecido a software, né, como um software, pode ser fornecido numa plataforma ou ainda em infraestrutura, que nós vimos anteriormente, a segurança também. Você pode entregar segurança como um software, né, software as a service em segurança, em nível de plataforma e em nível de infraestrutura. A diferença aí, de novo, vai ser eu levar mais responsabilidade para o cliente usuário do ambiente conforme eu vou mudando o tipo de entrega. Quando eu estou no nível de SaaS, praticamente é o provedor do serviço, o fornecedor da nuvem, que se encarrega de toda a segurança do ambiente. E esse toda, a gente sabe que é difícil dizer que um lugar é 100% seguro em tecnologia. Vai estar retratada nas cláusulas de responsabilidade e no SLA. E o SLA, lembre, não pode tratar só de disponibilidade do dado. O SLA tem que tratar sobre nível de segurança. Porque, de novo, pode ser que hajam dados que precisem de mais segurança ou níveis de acesso que precisem de mais segurança de forma segregada, que significa que tem que ser para tudo. Porque gestão, governança significa identificar esses pontos e dar tratamento específico para cada um deles. Faça os verticais, assim você não precisa gastar um dinheiro para proteger tudo. Proteja só realmente a camada relevante ou os acessos, perfis de usuários que realmente detêm a informação mais privilegiada da empresa, né? Então a governança de segurança vai se passar por aplicar política, né? Tem que aplicar política, por controles, tem que ter controles, por metodologia, precisa de metodologia, inclusive para auditar e medir a aplicação da segurança, por referência de norma técnica, aí você tem a família das ISOs, inclusive da 27000, 27001, 27002, 27005. Sabia que existe um motivo pelo qual a gente menciona qual é a ISO de referência num contrato? Sabe por quê? Porque está previsto no Código de Processo Civil que o juiz pode decidir com base em melhor prática de mercado se não houver lei específica sobre a matéria. E nós não temos uma lei específica ainda de proteção de dados sensíveis no Brasil, mesmo de segurança de informação. Isso tudo fica combinado entre as partes. O que nós temos é a responsabilidade prevista no Código Civil. Então, quando você faz referência a uma ISO, a ISO é uma normalização, é uma padronização de mercado. Então, se você disser está em conformidade com a ISO tal, vai atrair para a discussão se aquilo foi prestado com qualidade ou não, uma referência. É um parâmetro de referência, até mesmo se parar no judiciário, né? E a estruturação do próprio processo de governança, que pode ser aquele modelo conhecido, né? Você deve conhecer, do PDCA, em que você tem aí um planejamento, você aí tem uma execução de tarefa, uma verificação da tarefa e depois a própria ação. Então, a segurança deve ocorrer em camadas. Então gosto muito de comparar com a cebola, né? Então você tem sempre aquela camadinha mais externa e vai entrando e mais uma e mais uma. Então você consegue fazer uma melhor gestão pensando em camadas. Então você tem uma segurança em nível de aplicação, uma segurança em nível de servidores e uma segurança em nível da estação de trabalho que vai acessar. E essa estação de trabalho, que é uma coisa curiosa, conforme a pessoa acessa, há riscos de segurança que não tem nada a ver com a nuvem. Se a máquina já estava contaminada com um arquivo malicioso, por exemplo, um vazamento de informação vai ocorrer pelo endpoint, né? Por aquele ponto em que o contato do equipamento com a nuvem é que gerou o risco e a vulnerabilidade. Então, para fechar, essa parte de segurança de informação. Quanto maior o número, digamos, de dados confidenciais que nós colocamos na nuvem, com toda certeza maior é o investimento de segurança que o ambiente tem que ter. Então, você precisa medir isso antes, porque se a gente quiser pôr tudo isso no contrato, talvez mude o preço. Talvez gere uma quebra de equilíbrio econômico-financeiro. O quanto dessa conta é do cliente contratante, o quanto dessa conta é do contratado. Quanto melhor se equilibra esses fatores para contratos,
melhor você vai ter depois a própria gestão e aplicação daquele serviço. Não adianta ficar dando ruído, como nós dissemos, contratos que são feitos bonitos, lindos, exemplares, com cláusulas que dão completo, digamos, são tendenciosas só para um lado, são leoninas. No final, o contrato, ao invés de valer para ser uma ferramenta de gestão de conflitos e continuidade do próprio trabalho, acaba sendo algo que é desconsiderado pela justiça, anulado, muitas vezes considerado abusivo, e aí você vai apenas para o pensamento do juiz. Então nós vamos entrar agora na parte super importante de Cloud Computing, que é como que ficam os contratos relacionados a isso.